bem-vindos a mais uma tarde de estudos. Bom estar aqui, né? Nosso tema de hoje, ainda a continuação do livro Aconteceu na Casa Espírita, com o tema hoje Fascinação, ainda, né? Se não me engano, capítulo 10 ou 9, né, Rô? Eu vou já colocar o link do livro, para quem quiser acompanhar a leitura. 10, né, Isso. Vamos então, agradecendo a todos que aqui estão, e vamos então agradecer a espiritualidade maior, vamos pedir a permissão para iniciar os nossos trabalhos e vamos fazer então a nossa prece inicial. Vocês me ouvem bem ou tem muito barulho atrás? Para começar a prece tá ok. Então tá bom. Que bom, que ótimo. Escuto tão próximo que o barulho vocês não. Que maravilha. Vamos então dar início à nossa tarde, pedindo, solicitando a espiritualidade maior, que coordena espiritualmente a nossa sala, unidos pela doutrina, nosso querido Bezerra de Menezes, solicitamos a presença do amparo, dos fluidos para cada um que vai adentrando a sala. Solicitamos que a rua possa estar tranquila como sempre e que nós tenhamos uma tarde de muito estudo, de muito aprendizado, de muita luz. Que possamos, ao término do estudo, nos sentarmos com essas palavras, com esses esclarecimentos. Que todos aqueles que forem chegando, adentrando a sala, sintam-se abraçados por nós, pela espiritualidade maior. Damos então início a mais uma tarde desse nosso encontro de estudo e que possamos então recebendo todo esse amparo da espiritualidade maior. Que assim seja. Leandro, boa tarde, seja bem-vindo à nossa sala de estudo. Não usamos cão, ok? Obrigada. Ô, querida, quando você estiver pronta, televisão. Ok. Contigo, vou. Boa tarde mais uma vez. Aos que estão chegando, pegue o seu banquinho e senta devagarinho. Nós tínhamos um colega que se chama Paulo, que estava sempre aqui conosco, ele sempre dizia: pega seu banquinho e senta devagarinho. Sintam-se todos abraçados nessa tarde. Eu inicio as nossas atividades com uma mensagem 26 de agosto. Que nos diz: você tem uma enorme tarefa a cumprir, e é o trabalho silencioso de criar mais amor no mundo. É como o fermento na massa, que cumpre sua função sem estardalhaço. Sem ele o pão ficaria como uma pedra. Por isso, ame as almas que o rodeiam. Ame o que você faz. Ame o meio ambiente. Ame até as almas aparentemente suas inimigas. É necessário muito mais para amar as almas com as quais você não se sente bem do que simplesmente amar aquelas que o amam. Sinta a necessidade de amor em cada alma e a transforme-se num canal por onde o amor possa fluir para suprir essas carências. À medida que cada indivíduo aprende a amar pelo simples prazer de amar, o peso do mundo será
diminuído, porque o amor traz consigo o elemento de leveza para onde existe peso e escuridão. O amor começa em cada indivíduo, portanto, procure-o dentro do seu coração e traga-o para fora. Distribua-o livremente e com verdadeira alegria. Então, eu dedico a cada irmão aqui presente, não só aos encarnados, mas aos nossos irmãos desencarnados, essa mensagem. A tarefa de amar. E eu posso complementar que por mais que eu pegue todos os ingredientes, coloque num prato, num pote, coloque ali a farinha, o ovo, o azeite, o açúcar, né? O fermento. Se eu não souber amassar bem aquela massa, se eu não tiver naquele momento o amor, colocar aquela energia boa naquela massa, eu tenho certeza que aquele pão não vai crescer. Ele não vai se multiplicar. Ele pode até crescer na hora, mas no momento que a gente coloca ele para assar e depois tira, a gente vai se deparar com o pão abatumado. Então, olha a importância do nosso amor, a importância da nossa energia. Tudo que está em nossa volta, tudo que esse planeta Terra nos oferece é movido pela energia. Então, eu dedico a vocês essa mensagem. Que o nosso trabalho, né, ele tem que ter amor. Que a gente pode estar no maior silêncio, mas o amor ele tem que ser verdadeiro dentro do nosso coração. Bom, bem-vindo aos que estão chegando. Nós vamos dar continuação do nosso estudo. A fascinação do livro aconteceu na Casa Espírita, do capítulo 10. Mas antes, eu quero fazer um comentário, antes de nós terminarmos esse capítulo. Como eu disse, eu passei a manhã toda aqui preparando, separando algo para nós, para a gente poder entender mais sobre essa fascinação, né? A gente sabe que existe 3 tipos. Dentro da fascinação, a obsessão, né? Existe 3 tipos, não é verdade? Nós conhecemos elas, a gente já estudou, já falou várias vezes. Nós temos a obsessão simples, a subjugação e a fascinação, né? E essa fascinação é uma das piores. Porque aonde os irmãos conseguem atuar lá no nosso subconsciente, conseguem ir lá e dominar tudo. É como se eles entrassem aqui e ficassem como se a gente fosse um robozinho, né? A gente acaba fazendo tudo o que eles querem. Mas eu gostaria de fazer uma perguntinha para que a gente pudesse relembrar um pouquinho, que eu disse nos estudos da semana passada, que nós deveríamos ter cuidado para que a gente não se deixasse se envolver na vaidade, né? Nessa fascinação por tudo aquilo que às vezes a gente acha que está no caminho certo, a gente acha que aquilo que estamos colocando é único e é como nós queremos e é como a gente vê. Então, o maior cuidado, né? O maior exemplo para que a gente não caia nesses erros, nessa fascinação, ela se chama disciplina. E quando a gente tem disciplina, a gente tem o compromisso com os estudos. E dentro desses estudos, nós vamos conhecer a disciplina que é vigiar os nossos pensamentos.
nós também vamos ter a disciplina no falar. Nós também vamos ter a disciplina do agir. E o que seria o agir? Tudo aquilo que eu desejo para comigo, eu tenho que desejar para o meu próximo. E isto inclui que é óbvio que eu sempre vou querer só coisas boas para mim. E se eu quero coisas boas para mim, eu tenho que desejar o mesmo para com o meu próximo. Então nós temos que ter disciplina em tudo. Não concordo? Vocês não concordam? Isso, Wagner, bela colocação. Essa colocação que ele colocou aqui, que a obsessão simples, se a gente não souber tratar bem ela, como Kardec diz, e como que é tratar essa obsessão simples? Buscando ajuda dentro da casa espírita e para com aquelas pessoas que podem nos auxiliar. Porque se a gente não tratar essa obsessão simples, ela pode chegar nessa fascinação. Então nós temos que também, por isso que eu coloquei aqui, nós temos que vigiar os nossos pensamentos. Nós temos que estudar, porque através do estudo nós vamos conhecer o que é obsessão simples, o que é uma fascinação, e o que é uma subjugação. Então, se nós nos dedicarmos nos estudos, nós vamos saber lidar, nós vamos saber aceitar quando alguém chega e diz assim: ô Wagner, hoje tu não vai trabalhar, hoje tu vai passar numa desobsessão, ou tu vai passar num atendimento fraterno, Saber aceitar, saber ouvir, saber não só questionar, ou muitas vezes as pessoas dizem assim: mas por que eu tenho que passar numa desobsessão? Eu não estou obsediado? Muitas vezes, meus irmãos, a gente não precisa estar obsediado, mas aquele irmão que se fixa do nosso lado está precisando de ajuda, e se ele às vezes escolheu estar ali do nosso lado, quem sabe é através de nós que ele precisa daquela orientação. Particularmente, às vezes eles nem estão nos obsediando, mas eles estão precisando da nossa luz, de conversar, de chegar naquele lugar ali, naquele trabalho, expor a situação dele, falar. Às vezes, alguém até da nossa família, ou alguém que a gente nem conhece. E esse tratamento da fascinação que o Wagner coloca é demorado, sim. Porque toda pessoa que está fascinada, ela está cega, que nem colocar um véu nos seus olhos, ela não aceita. Mas nós, por a gente saber que aquela pessoa está passando pela fascinação, nós temos um dever imenso. Nós temos que vibrar, trabalhar, buscar, amparar através do pensamento, não isolar, ignorar aquela pessoa. Não vai ser através da ignorância que a gente vai salvar ou ajudar aquela pessoa, Então eu separei algo aqui que eu gostaria de compartilhar, que é do nosso livro, que nós já estudamos aqui, Segurança Mediúnica, Esse tipo de fascinação, esse fascinado, é um amor. É o amor, o Wagner? É um amor que tu sabe o limite, até que ponto tu pode levar adiante esse carinho, essa alegria, esse prazer, Então tu conhece, tu sabe dos teus limites. O nosso Simba disse, e tem ainda o quarto tipo, Kardec chamou de obsessão física, e que nos narra o caso de um espírito corneteiro que tocava seu instrumento no ouvido da médium para chamar-lhe ao trabalho. Que legal, Simba. Inclusive, se um dia tu quiser nos trazer um assunto sobre essa colocação aí, a gente vai ficar feliz, seria bastante interessante para nós.
E o Max diz: adoro quando falam isso para mim, é sinal de alguma coisa errada está acontecendo, eu não estou vendo, e assim a misericórdia de Deus me ajuda e ajuda os espíritos próximos. Pois é, mas quando a gente tem essa consciência, né, Max, de que se a gente está dentro de um trabalho, dentro de um estudo, dentro de uma convivência e grupo, e a gente ouve às vezes uma crítica ou um elogio, a gente também tem que saber que ali é um grupo. Por mais que a gente não consiga agradar a todos, a gente tem que tirar proveito de tudo, até da crítica, analisar por que está sendo criticado daquela forma. Então, aqui no nosso livro Segurança Mediúnica, na mediunidade da vaidade, né, que fala: o maior cuidado que possas ter com tuas faculdades mediúnicas ainda será pouco, já que elas estão sujeitas a diversos desvios. Se não forem orientadas pelo mais puro senso de honestidade e vibrantes, no amor que ultrapasse todas as exigências, a mediunidade cheia de ostentação carrega consigo um ambiente pernicioso do engano e alimenta-se sempre na fonte do desespero e da hipocrisia. O dom mediúnico é um tesouro que não foi achado por acaso nos caminhos da alma, mas conquistado passo a passo, nos duros processos da evolução do espírito, onde as mãos de Deus semearam os princípios vivos do amor. Cristo é o jardineiro desses bens imperecíveis, que nos acompanham eternidade afora. É neste entender que declaramos que a mediunidade não precisa de superfúgios, de acessórios, de coisas perecíveis para a sua sustentação em todos os campos da vida imortal. O que convém a esse exercício divino é a divina presença do amor com todas as suas divisões do bem. Queridos irmãos, se estás desenvolvendo os teus talentos, não pode esquecer de que eles estão, de certa forma, ligados às maiores sensibilidades da natureza divina e humana. Estás mexendo em áreas onde a vida se irradia com grande expressão e é necessário que os teus sentimentos sejam educados na escola do bom senso evangélico. Se te dispusestes a caminhar com Cristo, a princípio, encontrarás somente espinhos. Os inimigos te cercarão por todas as estradas, e as ofensas serão muitas, no sentido de fazer-te desistir das reformas que deverão converter o teu proceder. São testemunhos que deverão passar como marcas de Jesus em teu coração. Desejoso de melhorar e se engrandecer no aprendizado, a senda da iniciação corresponde a fardos pesados que o aprendiz deve transportar com coragem e fé. Muitos dos nossos companheiros, quando já estão no final das provas, desistem, entregando-se a hostes do mal e deixando para depois a caminhada nas estradas estreitas. Deves ter cuidado com a vaidade. Ela é sutil nos caminhos do iniciado, e muito mais no iniciando, mas ainda ela tem o poder de transformação para não ser reconhecida como tal. Foge do alarde do que fazes de bom. Não há necessidade de seres reconhecido como bom, como caridoso. A nossa obrigação dispensa
toda espécie de vanglória, principalmente a autovalorização. Nós somos o que somos e nada mais. O presunçoso morre antes do tempo e desmoralizado pelos seus próprios enganos. Todos somos iguais perante a Deus, e só Ele precisa saber o que fazemos com nossas faculdades. O Todo-Poderoso nos vê e nos escuta fora e dentro de nós, sem que o percebemos. Fora, pelos processos do éter cósmico, que tudo registra, e dentro, pela sensível câmara da consciência, onde fica bem guardado pela vigilância do coração. Conhecendo essas verdades, o que devemos fazer da vida? Somente o que Jesus nos ensinou. E será que realmente a gente lembra o que Ele nos deixou de herança para nós? Estamos aqui hoje reunidos na Unidos pela doutrina espírita. Unidos por um propósito. Será que a gente lembra? Com tudo que a gente já leu, já estudou, o que será que Ele nos deixou? Ele nos deixou amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Estamos junto com os homens trabalhando há muito tempo, desejosos da restauração de todos nós, encarnados e desencarnados. Falamos nos perigos da mediunidade, mostrando os caminhos que devemos palmilhar, tirando esses convites de experiências vividas, mas também mostramos as glórias advindas delas. Quando o seu portador acompanha nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o preceptor divino, que não nos deixa perder os caminhos da felicidade. O homem está começando a sentir a luz. Não te é mostrado, mas porque podes perder a visão diante da exuberância das claridades. A evolução é gradativa como os degraus de uma escada. Lembremo-nos de Paulo de Tarso, no deserto, reconsiderando as nossas necessidades de caminhar passo a passo, para sentirmos um aprendizado seguro, confiante, amoroso e determinado. A vida insiste em nos ensinar, por milhares de meios e métodos variados, sem esmorecimento nem cansaço, e não deseja que violentemos os nossos próprios direitos. O período da vaidade já passou. Os aprendizes de Cristo não precisam mais dela, porque ela tende a mudar as nossas intenções e a distorcer os nossos sentimentos. Podes estar conversando com alguém e exercitando a mediunidade da palavra, semeando na mente de quem te ouve o que desejas. Mas é bom que pense que as sementes são de responsabilidade do semeador, que colherá com justiça o divino plantio. Se ainda não aprendeste a conversar com amor, fala somente o necessário, porque a boca é a arma poderosa. Mas pode ser uma força do bem incomparável, onde o Cristo poderá estar presente em todas as modulações do verbo. E não te esqueças de banir do teu trabalho mediúnico o agente corrosivo da vaidade. Então, esse capítulo 46 do livro Segurança Mediúnica, ele é claro, bem claro. Quando a gente conhece a si mesmo,
A gente sabe quando algo está errado. Quando a gente convive com um grupo de irmãos, trabalhadores, família, amigos, inimigos, a gente passa a observar. Muitas vezes passamos a julgar. Muitas vezes a gente quer que aquela pessoa seja como a gente é. A gente quer transformar as pessoas. Quando a gente passa a ser feliz, quando a gente passa a ver as pessoas num ângulo amplo, que a gente vê assim, puxa vida, é tão fácil. É tão fácil fazer isso. Pode ser fácil para nós, mas para muitos ainda não é. A gente cobra disciplina. A gente cobra postura, a gente cobra amor, a gente cobra perseverança, a gente cobra pontualidade. Cada um de nós sabe, até podemos dar, até onde o nosso esforço, ele realmente é colocado em ação. Mas cada um de nós tem essa sensibilidade de saber dentro de si o que é bom, o que é ruim. Quantos de nós aqui, que eu posso dizer que 90% de trabalhadores aqui dessa sala, irmãos, companheiros, enfim, não sabe o que foram no passado? Quantos vão em busca de ajuda numa casa espírita ou num outro segmento? Vão por curiosidade ou vão pela dor? Mas mal sabe a gente que fomos colocados, que existe um livro da nossa vida, ou uma ata, que ali está relatado desde o momento que fomos criados, desde o momento que o nosso espírito foi criado por Deus, né? Desde o momento que a gente foi dado a oportunidade de nascer. E ali no nosso livro está toda a nossa história. Tudo que fomos, desde se fomos um grãozinho, fomos evoluindo. Mas a gente não consegue lembrar o que a gente fez às vezes ontem ou a semana passada, cai no esquecimento. Então, como eu comentei com vocês, antes de eu entrar para terminar o nosso estudo aqui do livro Aconteceu na Casa Espírita, e hoje eu me determinei a falar sobre os tipos de fascinação, os compromissos que assumimos com a espiritualidade, os cuidados que nós temos que ter para a gente encerrar esse capítulo. Hoje de manhã, na sala do nosso amigo Zé, que ele também falou sobre a fascinação, os cuidados que nós temos que ter. Para vocês verem que essa coincidência ela não existe, mas nos mostra o quanto a gente tem que ter esse cuidado, o quanto a gente tem que trabalhar, o quanto a gente tem que ser vigilante, o quanto a gente tem que ter disciplina. E eu separei aqui desse livro que eu comentei aqui no início na sala, que ele se chama Estante da Vida, que tem um capítulo que fala sobre o compromisso. Esse compromisso é o capítulo 15. Vou ler esse pedacinho para a gente poder entender o que muitas vezes a gente acha dentro da casa espírita, o que a gente às vezes acha no nosso dia a dia, que a gente sofre porque a gente perdeu algo, porque isso, porque aquilo, não somos merecedores. Todo mundo, todos nós somos merecedores de algo. Só que a gente não lembra, né? Eu também concordo, sabe, Jandira? Eu nunca tive curiosidade de saber o que eu fui no passado. Eu quero saber daqui pra frente. Eu quero me esforçar daqui pra frente. Eu quero aprender mais para mim não ter que repetir o ano. Mas tem pessoas que elas não conseguem nem conviver hoje, elas não conseguem nem conhecer quem está do lado dela, elas não se preocupam quem está sentado do lado dela,
né? Ela não se preocupa nem em dar um bom dia para o colega, e querem saber o que foi no passado, e às vezes querem saber muito mais. E às vezes a gente nem está preparado para isso. Então, nesse livro, o Compromisso fala: chamados ao concurso fraterno, em auxílio de pequeno grupo familiar, fustigado por doloroso caso de obsessão, instrutores amigos nos indicaram alguém no plano físico que poderia colaborar conosco. Alberto Nogueira, a pessoa certa. Médio que reencarnara 36 anos antes, sob o amparo do núcleo espiritual de que partiria a nossa expedição socorrista. Tratando-se de companheiro que ainda não conhecíamos em sentido direto, meu amigo Saturnino e eu, atendendo a recomendação de companheiros outros, fomos compulsar-lhe a ficha, ou melhor, o processo que lhe dera origem à existência atual com tarefa mediúnica de permeio. Engolfados na consulta, lemos comovidamente a súplica do próprio Alberto antes do renascimento, ali nas primeiras folhas da curiosa documentação. Então vocês vão agora ouvir algo que esse irmão suplicou antes de reencarnar, como ele gostaria de voltar. Prestem atenção. Vamos lá. Senhor Jesus, o Alberto conversando com Jesus: conheço a minha posição de espírito delinquente, e por isso rogo a vossa permissão para tornar ao campo terrestre, de modo a resgatar minhas falhas e as minhas faltas. Pequei contra as leis de Deus, ó divino tutor de nossas almas, e fomentei intrigas nas quais, amando meu, pereceram dezenas de criaturas. Destruí lares, abusando da autoridade de que me assenhorei por atos de rapina, e perverti a inteligência, patrocinando o furto e o crime, a espalhar a fome e o sofrimento entre os meus irmãos da humanidade. Concedei-me a volta ao corpo terrestre, Senhor, com os necessários recursos da provação depuradora. Quero que a lepra me desfigure, a fim de que eu pague com lágrimas constantes as feridas que abri nos corações indefesos. Quero padecer o abandono dos entes mais queridos, para que eu possa aprender quanto dói a deserção dos compromissos abraçados. Rogo, Senhor, se tanto for preciso, que eu passe pela extrema penúria, esmolando o pão que me alimente, e a veste que agasalhe as feridas que mereço. Se julgardes mais conveniente a minha depuração, dai-me a loucura ou cegueira, para que eu possa expiar minhas faltas. Seja nas angústias do hospício ou nas meditações agoniadas da sombra. Compreendo a extensão de meus débitos, e se considerardes que devo apagar-me num cérebro incapaz ou retardado, fazei-me essa concessão, seja através de calvários morais ou pelos mais detestados tormentos físicos. Valei-me, Senhor, e dai-me novo corpo na terra. Quero chorar, lavando com lágrimas de fogo as nódoas de meu passado, expor-me às mais duras humilhações, a fim de regenerar minha vida. Senhor, concedei-me as aflições de que me vejo necessitado, e anulai em mim qualquer possibilidade de reação. Fazei-me padecer, mas fazei-me viver novamente entre os homens. Quero corrigir-me,
recomeçar: bendito seja o vosso nome, Senhor. Bendita a vossa mão que me salva e guia. Por baixo do requerimento comovedor vinha a assinatura daquele que adotava agora no mundo a personalidade de Alberto Nogueira. E logo após, lia-se o magnânimo despacho da autoridade superior que determinava em nome de Cristo de Deus. Então, vamos ver aqui o que veio para o nosso irmão. Como que ele voltaria para a terra. Vocês viram que ele pediu horrores de coisa, como ele gostaria de voltar. E aí os irmãos da espiritualidade, disseram: o Senhor pede misericórdia, não sacrifício. O interessado resgatará os próprios débitos em vida normal, com as tarefas naturais de um lar humano e de uma família, em cujo seio encontrará os contratempos justos, educativos para qualquer criatura com as necessidades de reequilíbrio e aprimoramento. Mas, por mercê do Senhor, será médio espírita, com a obrigação de dar pelo menos 8 horas de serviços gratuitos por semana em favor dos irmãos necessitados na terra, consolando-os, instruindo-os na condição de instrumento dos bons espíritos que operam a transformação no mundo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deste modo, assumirá compromisso aos 30 anos de idade na existência próxima e praticará a mediunidade com o Evangelho de Jesus até os 60, quando se lhe encerrarão as oportunidades de trabalho, elevação, resgatando assim em atividade de amor os débitos que teria fatalmente de pagar através do sofrimento. Louvado seja Jesus. Diante de página tão expressiva, de certo Saturnino e eu não precisaríamos alongar anotações. Partimos no alcance do Ceareiro do Bem, com escala pela moradia que a obsessão atormentava. Penetrando a cidade em que se nos situaria o serviço programado e atingindo a casa em que deveríamos trabalhar, vimos para logo uma jovem vampirizada por infeliz irmão, desde muito tempo habituado à perturbação no reino das sombras. Imprescindível socorrer a menina ingênua, alerta-lhe a mente. Sacudir-lhe as forças profundas da alma com informações e instruções suscetíveis de libertá-la. Nada de perder tempo. Depois de uma prece, conseguimos influenciar a genitora da enferma, colocando com a filha obsediada a caminho do templo espírita cristão, onde o Alberto Nogueira estaria em serviço na evangelização da noite. Segundo, estaria por nós recolhidos na esfera superior. Entre aflições e desapontamento, não encontramos no lugar indicado. Então, ele já não estava cumprindo com aquilo que foi dado a ele. Formulando indagações por via telepática ao simpático dirigente da casa, esclareceu-nos ele, em pensamento, que o amigo referido abandonara a pontualidade e a aparência aparecia raramente. Surgira o impasse de vez que, para auxiliar, no momento, precisávamos de Alberto. Munidos das informações necessárias, logramos situar novamente a mãe da filha conosco à procura dele. 20 horas e 20 minutos, achamo em bonita varanda, lendo um jornal do dia em larga espreguiçadeira. Inspirada por nós, a desvalida senhora solicitou-lhe a colaboração mediúnica em socorro à doente. Humilhou-se, rogou, chorou, mas Nogueira respondeu inflexível:
Não, senhora, não lhe posso ser útil. Realmente, por 2 longos anos servi na condição de médium, nas obras de caridade. Finalmente adoeci. Aliás, não sei se adoeci ou se me cansei. A senhora sabe, o homem que é pai de família como eu, com deveres enormes a cumprir, tem que zelar pela própria saúde. Prefiro defender-me. E por quê? A infortunada mãe insistente, atendendo-nos aos rogos, rematou numa tirada humorística. A única criatura que trabalha dando de si, sem pensar em si, que eu saiba até agora, é só o burro. Saímos como entramos, carregando o mesmo problema, a mesma inquietação. Aquele espírito valoroso que pedirá lepra, cegueira, loucura, idiotia, fogo, lágrimas, penúria, abandono, a fim de desagravar a própria consciência no plano físico, depois de acomodar-se nas concessões do Senhor, esquecera todas as necessidades que lhe caracterizavam a obra de reajuste e preferia a ociosidade, enquadrado em pijama, com medo de trabalhar. Então, meus amigos, por que eu quis colocar esse capítulo aqui desse livro sobre o compromisso? Muitas vezes a gente suplica lá, mas a gente não lembra. A gente quer o pior do pior para chegar aqui na Terra, né? E achando que através da lepra, através da loucura, de passar fome, andar ali maltrapilho, vai nos transformar uma pessoa do bem. Às vezes não é a aparência, mas é aquilo que nosso coração, aquilo que a gente ouve muitas vezes, quando a gente se propõe a estar doando, trabalhando, tendo disciplina em conjunto naquela casa espírita. Se alguém nos chega e nos mostra, tu precisa de amparo, e se hoje estamos tomados pela fascinação, pela vaidade, pelo poder, pela arrogância, porque aquele que tem a fascinação, ele acha que tudo sabe, que tudo pode, ele não dá espaço para as outras pessoas se manifestar. E se alguém poda ele, o que ele faz? Ele consegue contaminar algumas pessoas porque elas estão na mesma frequência dela. E se eles não conseguem tomar conta daquele estabelecimento, eles acabam saindo dali, indo para um outro lugar, ou abrem uma outra casa espírita, e eles vão trabalhar da forma que eles querem. Então, é correto a gente julgar esses irmãos pela forma que eles estão agindo? É correto a gente chegar e não dar atenção? É correto a gente ir lá, botar o dedo no nariz desse irmão e dizer, olha, tu tá obsediado, tu tá isso, tá aquilo? Não, não é correto. Nós temos que ter a sensibilidade de trabalhar, formar equipes. Nós temos que estudar muito. Nós temos que ficar atento em ter grupos afins para poder ajudar aqueles não afins. Aquele grupo de afins, afinidade, eles têm que estar com a sua moral elevada. Não pode deixar uma brechinha entreaberta para que a maldade venha ali nos rondar ou nos induzir a fazer algo contra esses irmãos, esses que são envaidecidos. Às vezes esses irmãos foram direcionados a estar dentro daquela casa ali para ver como vai ser o nosso desempenho como tarefeiros do Cristo. Porque ser um verdadeiro tarefeiro de Cristo é saber escutar, é saber observar as atitudes. Aquele que estuda, aquele que se dedica de verdade nos estudos, ele sabe diferenciar o certo e o errado.
Ele sabe quando está numa sala de trabalho, se aquele irmão chega ali, chega com segundas intenções. A gente consegue captar energia positiva e negativa. Por quê? Quando existe o amor verdadeiro dentro do nosso coração, a gente consegue ver com clareza. Os amigos da luz nos mostram. Eles nos apontam, mas com amor. Eles nos instruem. Ajuda esse irmão, ele está precisando voltar para o caminho da luz. Quando aqui nessa reunião que teve na casa espírita, que foi convocado pela nossa irmã, né? Que ela queria colocar em prática cirurgia espiritual na casa, os dirigentes da casa, os coordenadores, já foram instruídos pelos amigos da luz, foram levados para uma reunião na espiritualidade. Passaram para eles tudo aquilo que eles deveriam vigiar seus pensamentos, serem firmes, porque às vezes a gente tem o pulso firme, é dura, né? Porque existe a necessidade, mas ser dura não quer dizer que o nosso coração seja uma pedra. O Jair, a quem aqui poderá julgar alguém com a certeza de que não ser fascinado um dia? Quem nos dá o direito de julgar alguém se a gente desconhece o nosso passado? Quem não garante que hoje caiu naquele meu convívio aquela pessoa que está fascinada, que talvez eu numa vida passada eu fui pior do que ela, e se hoje ela está no meu convívio, eu tenho que oferecer a ela todo a minha ajuda, o meu amor. Não é fácil falar sobre amor, não é fácil a gente falar sobre perdão, mas se a gente conhece as leis de Deus, a gente estuda e busca na doutrina, que a nossa moral ela tem que ser plena. E como que ela vai ser plena? Trabalhando todos os dias, um pouquinho, eliminando as nossas chagas, que são doenças que trazemos de outras e outras existências. Antes de julgarmos, condenarmos, vamos imaginar como que nós faríamos se nós tivéssemos essa fascinação. Será que a gente não seria pior do que ela? Basta a gente ver como a gente é no nosso dia a dia. Basta a gente fazer uma reflexão dos nossos atos no nosso dia a dia. Às vezes eu posso não ser fascinada, mas eu ainda tenho a vaidade, eu sou orgulhosa, né? Ainda sou mandona, ainda sou ciumenta. Então, a fascinação é tudo isso, porque é o último degrau, é um dos piores. Trabalhar todos os dias. Quem aqui, quando está nos seus trabalhos, nas suas casas, aonde vão lá ajudar muitas pessoas, quem lembra, abre sua prece ali naquele momento, começa a mentalizar aqueles que são difíceis no nosso dia a dia, aqueles que nos incomodam, aqueles que nos prejudicam. Será que a gente pede por eles? Será que a gente pede para Deus, Deus me dê força para que eu possa ter olhos para o fulano, para a fulana? Não deixa eu cair nessa tentação da raiva, do ódio, da mágoa. Elimina todos esses sentimentos dentro de mim. É isso que nós temos que fazer. Não pensa porque a gente está dentro da casa espírita, estudando e trabalhando, que a gente vai se libertar com tanta facilidade. Não, é um degrauzinho. Cada degrau tem que ser conquistado. Cada degrau tem que ser firme, para que a gente não caia de novo. Uma vez, eu ouvi há muitos anos atrás, que eu nem lembro quem me falou, eu me lembro que foi num momento muito difícil da minha vida, uma pessoa olhou para mim e disse assim: até quando tu vai continuar com esse orgulho? Tu tá dentro desse buraco, cavando, 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 mas tu não vai chegar a lugar nenhum. Não seria mais fácil tu olhar para cima, estender a tua mão e aceitar ajuda? E quase sempre quem te oferece ajuda são aquelas pessoas que a gente não tem tanta simpatia, que nos estende a mão. E ali está a grande oportunidade
da reconciliação. Pelo menos o agradecimento verdadeiro por aquela pessoa não ter colocado como prioridade a inveja, os ciúmes e a vingança. Foi lá e estendeu a mão. Esse é o verdadeiro cristão. Ele pode ter outros erros, outras falhas, mas ele foi lá num momento difícil da minha vida e me resgatou daquele buraco. Então, quando houve a reunião aqui e falavam que o diretor da casa disse: minha amiga, parece que você está interessada na notoriedade do que a própria doutrina espírita. Muitas pessoas às vezes estão ali na casa espírita para ganhar aplauso, porque são carentes dentro das suas casas. São pessoas que não têm carinho do seu marido, dos seus filhos, são tratadas como às vezes escravas, e aí acha dentro da casa espírita um refúgio, né? E ali ela consegue se libertar, ela consegue exigir algo. São pessoas que querem ser notadas, pessoas que usam, até desconhecem daquela vaidade delas, ela nem tem noção do que está acontecendo. Ela está tão tomada pela raiva, pelo ódio, por tudo, que se deixa. Aí ela entra, ela começa a compartilhar, começa a estudar, né? E vem os desafios e muitas coisas vêm ao encontro dela. E por ela não ter ainda a noção de como proceder, ela não tem ainda aquela humildade que necessitamos de saber ouvir, né? Alguém, porque alguém sempre vai ser colocado do nosso lado para nos cutucar. E a gente tem que saber aceitar. Quantas vezes eu estava numa sala de estudo na casa e eu não suportava a dirigente dos estudos, eu já contei aqui. E eu dizia: meu Deus, não deixa eu ir embora. Eu dizia assim: eu não suporto essa mulher, nossa voz dela me deixa mal. E eu tinha uma colega que ela sempre tocava na minha mão quando ela via que eu era visível. Ela disse que era visível como eu me transformava. E sabe como que eram as características que eu vou dizer para vocês? Tem duas características, a do bem e a do mal. Quando a gente começa a sentir um frio nos pés, aquele frio fica até o joelho, pode ter certeza que não é boa coisa. Agora, quando a gente sente uma energia quente, um calorzinho bom, a gente sente leve, pode ter certeza que a gente está bem, a gente está sendo bem influenciada pelos bons amigos. Agora, quando a gente fica com frio, pé frio, mão fria, fica coração pulando, mão suando, ai, é algo que está duelando ali, te cutucando para te duelar com aquela irmã. Então Deus sempre coloca alguém especial naquele momento para nos desvirtuar do negativo. É a força do bem, ela sempre vai vencer, mas nós temos que aceitar essa ajuda. E coisa que essa irmã aqui, ela nem pensar, Maria Souza, ela tinha dentro dela ainda, né, vícios. Para ela era glamour, ela queria estar na mídia, ela queria fazer sucesso, ela queria ser procurada por todo mundo como a cirurgiã da casa espírita. E todo o trabalho, quando ele é bem feito, não precisa ser divulgado, não interessa, fica nas quatro paredes, porque nós somos apenas um instrumento. Nós somos apenas um corpo ali, cedendo e prestando para esses amigos maravilhosos, trazer um bom benefício para aquele irmão que necessita, mas ao mesmo tempo nós também estamos contribuindo com a caridade. Nós estamos aprendendo e também somos os primeiros a ser beneficiados quando agimos para o bem. Então, quando eles dizem aqui, o diretor, a fama, minha irmã, tem afastado muitas almas do caminho reto. Você desconhece os inconvenientes que a notoriedade traz.
guarda a ideia de que ser médium é um sinônimo de privilégios espirituais e não tem nada a ver privilégios. Como eu disse lá, por que eu li aquela historinha lá do livro antes, que o irmão pediu para vir daquela forma e ele veio com a missão de ser um trabalhador na casa. Ele veio para ser um trabalhador, ajudar as pessoas, né? E muitas vezes a gente vem com essa missão e desconhece e não tá nem aí. E aí quando aperta o sapato, a gente já se apavora. Mas por que isso, por que aquilo, por que isso, por que aquilo? Então, todo o sacrifício, toda a dor, todas as necessidades que passamos, eu sempre digo e confio plenamente que lá na frente algo bom nos espera. Deus jamais iria criar um filho para voltar só para sofrer. Mas tem um preço, porque ele nos deu o livre-arbítrio, né? Então, voltando aqui. O médium, em verdade, quando dispõe de tarefas maiores igualmente, deve testemunhar na mesma proporção as informações que recebe, aplicando-as primeiramente a si. Então veja, se eu tenho esse dom de estar na sala mediúnica, na sala de cirurgia, na sala do passe, eu tenho condição de me autoajudar, não tenho? Eu tenho condições de eu mesmo me aplicar um passe. Eu tenho condições de me emanar energias positivas. Vocês acham que sim ou que não? Vai com Deus, Jair. Obrigada pela tua presença. Então, como eu disse, se nós somos os primeiros beneficiados, eu posso me dar um passe. Tô com uma dor aqui, um mal-estar, eu vou lá, me mentalizo. Eu adoro quando eu tô no banho. Entro no meu banho lá, aquela água, já faço a minha prece e peço que naquele momento aquela água possa me energizar, né? Energizar o meu corpo, me dar paz, serenidade, que me tire todo esse mal-estar, aquela dor de cabeça. Agora, cada um vai receber da forma que foi de merecimento, mas se eu sou convicta que se eu consigo passar para um irmão esse amor verdadeiro, eu posso passar para mim também, né? Então, desta maneira, antes de te lançar a busca frenética pela fama, utilizando-se de recurso sagrado, como é mediunidade, trabalhe interiormente. Eu vejo assim. Quando a gente vai no hospital, imagina, nós lá no hospital vamos visitar um paciente. E a gente trabalha na casa, no passe, no magnetismo, até numa sala de cirurgia, né, espiritual. Como que a gente vai lá chegar e vai fechar a porta, vai montar uma equipe e vai fazer uma cirurgia espiritual naquela pessoa que está doente? Existem duas formas. Eu posso chegar ali e eu passar toda aquela energia para aquele irmão e mentalizar. Não preciso falar nada para ninguém, porque a equipe da espiritualidade ela pode estar ali comigo, eu sou a ponte. Estou ali vibrando, conversando mental, passando a mão nela, conversando. Normalmente a espiritualidade está interagindo. Ou lá na casa mediúnica, na nossa casa, nos trabalhos mediúnicos, o espírito daquela irmã também pode ser levado até nós, vice-versa. Então, nós também temos que ter esse cuidado, que se a gente é um instrumento, a gente não precisa sair gritando aos quatro cantos, que fez, que deixou de fazer. Ah, eu fiz isso, fiz aquilo, não precisa. O que interessa? Para ninguém. Trabalhe interiormente, ele disse para a irmã, a fim de que os seus sentimentos sublimados a façam merecedora de uma assistência espiritual superior, compreendendo que no campo mediúnico, discrição e humildade são qualidades essenciais para o êxito do trabalho. E além disso, prosseguiu Israel,
de maneira calma e fraterna. Não estamos interessados em projetar a nossa casa. Não desejamos que nosso centro esteja lotado de pessoas procurando simplesmente fenômenos. Temos a simples pretensão de fazer vibrar entre as paredes dessa instituição os ensinos de Jesus e Kardec. E é verdade, um tempo atrás lá na casa, nós tínhamos uma pessoa que ela chegava lá, ela só queria psicografar, e ela chegava, nem pedia autorização, já ia numa sala, ficava... Nossa, foi uma situação bem delicada. Tanto é que quando a gente chamou ela para conversar, ela não aceitou. Ela foi para uma outra casa, saiu dali e foi para uma outra casa. Tudo bem, cada um tem seu livre-arbítrio. Mas a gente pôde observar que as pessoas chegavam ali na casa, só queriam psicografia. Ah, a gente veio aqui porque sabe que a casa tem psicografia e a gente quer saber sobre isso. Blá, blá, blá. E aí é delicada a situação. Muito delicado. Porque a psicografia não é quando a gente quer... manda aí um recadinho aqui para Sil, por favor. A gente queria tanto que o senhor mandasse, ou a senhora aí da espiritualidade, o irmão, mandasse algum recadinho para Sil. Não é assim que funciona. Né? E a gente também tem que cuidar com o animismo. Porque a gente pode colocar, às vezes, uma situação bem desagradável. Vai que aquela irmã escreva algo que não tem nada a ver com a vida da Sil. Nada. Então... são situações delicadas, situações que a gente tem que rever. Para isso temos que estudar, para isso tem que praticar, para isso a gente tem que ter calma, paciência e respeito. Bom, voltando aqui. Temos a simples pretensão de fazer vibrar entre as paredes dessa instituição. Para nós, o mais importante é receber fraternalmente os que nos procuram, socorrê-los quando possível, oferecer conhecimento doutrinário, despertando as criaturas para a transformação moral. O resto é consequência desse processo bem realizado. Assim, nos preocupamos com os males morais das criaturas, oferecendo condições de que, com a ajuda do Espiritismo, se processe em cada um de nós uma autocura sobre as bênçãos de Jesus. Todavia, nós lhe convidamos para continuar exercitando sua capacidade espirituais ao longo dos anos e nos comprometemos a compartilhá-la, orientando-a como fazemos a todos os médios. Continue trabalhando pacientemente nas reuniões de fluidoterapia, fazendo com simplicidade de intenção o que estiver ao seu alcance, beneficiando as criaturas com os seus melhores sentimentos. Maria Souza, admirada, perguntou: devo entender essas palavras como uma negação aos meus pedidos? Deve considerá-las, disse Israel afetuosamente, como incentivo para um dedicado período de trabalho em benefício do próximo, a fim de que suas faculdades possam se aprimorar pelo exercício discreto e anônimo. Se aceitar a proposta de Castro, teremos grande alegria em organizar um pequeno grupo para, durante algum tempo, lhe permitir o exercício de suas capacidades curativas, a fim de verificarmos suas condições magnéticas, analisando as orientações dos espíritos que lhe assistem, ouvindo respeitosamente quais as orientações que desejam para o trabalho com a mediunidade. O quê? Retrucou Maria Souza, espantada. Você acha que eu vou perder tempo com um grupo pequeno? Já estou pronta para o trabalho. Meus guias já me prepararam muito bem. Um espírito médico de nome Dr. Júlio César já se prontificou a me conduzir por caminhos retos. Bem que ele me avisou das dificuldades.
Além do mais, qualquer casa espírita iria adorar contar com alguém com as minhas capacidades espirituais. Me receberiam de braços abertos. Vocês estão desperdiçando uma extraordinária oportunidade. Nesta hora, Elvira envolveu a médium com mais intensidade. Elvira era a que estava respondendo pelo Júlio César, que é o obsessor. E a Elvira também era uma obsessora. Enquanto os benfeitores espirituais irradiavam sobre os representantes do centro lucidez e bom senso. Então, o mentor ali junto, emanando para aquela reunião para os dirigentes ter bom senso, cautela, calma, falar calmo, serenamente. Vocês veem como é importante para nós o tom de voz. Se eu chego aqui e digo assim, ó, não quero mais, todo mundo já vai se arrepiar. Agora, se eu digo assim, queridos irmãos, eu não quero mais isso, não é diferente? Diferente, né? A energia é diferente. Maria Souza, quase fora de si, continuava argumentando: se não posso trabalhar à minha maneira, então me retiro desta casa e levarei comigo muitas pessoas. Minha irmã, considerou Castro, não desejamos sua ausência, a casa precisa de todos nós. Não nos tenha na conta de inimigos. É nosso dever como responsáveis por este centro zelar pela pureza de nossa doutrina. O Espiritismo possui objetivos bem definidos. O que você está nos propondo é prática ilegal da medicina. Aceitar os seus propósitos é infringir as leis humanas. Procure refletir na hipótese de estar envolvida por adversários espirituais. Imagina, será que a gente ia aceitar se alguém dissesse isso para nós, hein, amigos? Com o fim de lhe afastar deste núcleo de amor. E imprimindo nas palavras compreensão e ternura, prosseguiu: continue conosco. Todos desejamos trabalhar e não almejamos títulos, e se você realmente tiver uma grande tarefa a desempenhar, ela naturalmente aparecerá. Era só o que faltava, interrompeu a médium. Agora meus protetores são obsessores. Bem original, não acha? Muito bem, minha decisão está tomada. Vou me retirar desta casa hoje mesmo. Espiritualmente, Elvira gargalhava desassombradamente. Os amigos espirituais, entretanto, procuravam emanar jatos de fluidos amorosos junto a Castro, Israel, e ao mesmo tempo que os protegiam dos adversários do bem. Levantando-se, Maria Souza saiu da sala com passos firmes, sem se despedir dos respeitáveis tarefeiros encarnados, sentindo-se intimamente insultada. Os acompanhantes da médium fanática igualmente se retiraram, deixando-os sozinhos. Os nobres tarefeiros, reflexivos, porém de consciência tranquila, conversavam entre si. Israel, disse Castro, é uma pena que isso tenha acontecido. Não se preocupe, meu amigo. Sem dúvida fizemos o melhor. Isso me faz pensar que nossa casa esteja passando por provações. Vários companheiros de trabalho estão atravessando momentos difíceis. Entre eles está a Márcia Boaventura. Quem não lembra? Eu recordo que Márcia Boaventura é a fraternista da casa, que 99% ela tinha de conduta exemplar. O 1% lá, os amigos não conseguiram tomar conta dela, pegar ela, mas pegaram o marido em casa. Coordenadora do atendimento fraterno. A propósito,
continuou o responsável pela área doutrinária, estava pensando em fazer uma visita para nossa irmã, no desejo de levar nosso apoio. Segundo me informaram, parece que o marido a teria proibido de continuar suas tarefas. Dizem que ele se entregou a uma seita fanática. Sem dúvida, respondeu Castro. Haveremos de visitá-la em momento oportuno. Então, quem de nós já fez isso? Em visitar um irmão que se afastou da casa, saber se ele precisa de ajuda, levar pelo menos uma palavra de amor, de consolo, ver se ela não está precisando de ajuda material, se ela não precisa de uma cesta básica, se ela não precisa de um colinho. Quem de nós já fez isso? Né? Então nós temos que refletir que se a gente está com esse fanatismo, como aqui Maria, a nossa Maria Souza, ela não queria saber. Por quê? O Júlio César conseguiu pegar os pontos mais fracos dela. E tudo aquilo que ela sempre sonhou. Ficar na vitrine, né? Ganhar aplauso. E a doutrina espírita não precisa de aplauso. Ela precisa de trabalhadores que realmente querem levar o amor e assumir a sua própria transformação. Nós não temos que ter vergonha de todos os dias admitir o quanto ainda somos imperfeitos com as nossas atitudes. Mas nós não podemos carregar ao longo da nossa existência essa desculpa: eu sou imperfeita, sou imperfeita, sou imperfeita. A gente não pode usar essa bengala para a vida toda aqui na Terra, porque essa bengala a gente não vai ter lá na espiritualidade. E se facilitar, aí nós vamos acabar usando essa bengala para nos chicotear, né? Dizer: puxa vida, como eu fui tão ignorante, tão orgulhosa, tão boba em não querer coisas pequenas, em mudar, em aceitar. Como eu fui invigilante com meu pensamento, como eu fui indisciplinada, como esse orgulho me fez eu ficar cega. Então nós encerramos hoje esse capítulo 10, fascinação. E semana que vem nós vamos entrar no auge da crise, né? Onde a casa vai entrar na crise mesmo, onde ela vai ser agora a crise daqueles que se afastaram, né? Da Márcia Boaventura. Vamos começar a falar um pouco mais dela, o que vai acontecer, o que vai acontecer na casa espírita. Então, que tudo que a gente procura colocar aqui na sala sobre esse estudo, que a gente possa refletir todos os dias se realmente a gente está fazendo um bom trabalho. Não para com os outros, mas um bom trabalho para consigo mesmo. Porque quando a gente começa a fazer um bom trabalho para consigo, o que acontece? A gente vai conseguir vencer todos os obstáculos. Com paciência, com determinação. E quando a gente tem dúvida, quando a gente tem medo, tem receio, qual é o meio mais eficaz para eliminar o meio? Não é a oração? Não é se fortalecer na prece? Não é buscar junto a Deus a força? Deus, me ajude para que eu não desista, falta tão pouquinho para mim chegar lá. Me ajude a saber ouvir, a saber enxergar, a saber sentir, a saber conviver com os meus desafetos, porque são os desafetos, são essas pessoas que talvez em outras vidas nós prejudicamos tanto e que hoje está no nosso convívio, que é eles que vão nos ensinar. Quando a gente coloca aquela oração de São Francisco que diz: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Então que eu possa levar a paz a qualquer lugar que eu estiver. Senhor, se eu tiver ódio, que eu leve o amor. Me ensine, Pai, a levar esse amor. Se eu me sentir ofendido,
Me ajude a levar o perdão, aceitar o perdão. Se eu tiver, ou por algum motivo, levar a discórdia em qualquer lugar, que eu saiba unir as pessoas e não desunir elas. Se eu tiver dúvida sobre esta doutrina, sobre aquele que convive comigo, sobre na casa espírita que eu escolhi para estudar, né? Me ajude, Senhor, que eu tenha mais fé, que eu possa levar a fé para aquele que esteja passando por alguma dificuldade. Se eu errei, me ajuda, Pai, para que eu tenha e leve a verdade. Se eu tiver desespero, em qualquer momento, que eu acredite na esperança e que eu saiba levar a esperança para aqueles que ainda se encontram nesse desespero. Se eu me sinto triste ou alguém está triste, que eu leve alegria. E se por algum motivo eu me sinto nas trevas, ou se tem alguém que está lá e não consegue encontrar o caminho, que eu leve a luz, Pai. Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive a vida eterna. Muitas vezes a gente está triste, magoado, com melindres, e alguém nos chama em PVT, com a mesma situação, a gente ouve e leva palavras de esperança para aquele irmão, leva alegria, ri, brinca. Então veja que como Deus ele é sábio, coloca sempre aquelas pessoas que necessitam o nosso encontro para que a gente possa superar as nossas dificuldades. Eu desejo a todos, muito obrigada, Elcio, pela presença. Eu espero que eu tenha sido bem clara nesse estudo. Se ficou alguma dúvida, tem toda a liberdade de subir, colocar no mic, colocar na área de texto. Mas eu desejo a todos muita paz e muita luz, que essa semana que se inicia seja de muita, muita, muita fé e muita compreensão para com tudo aquilo que a gente sonha e muitas vezes não conseguimos idealizar, mas acreditando sempre que tudo tem uma causa e que o nosso coração ele deve ser tratado todos os dias com amor, compreensão e tolerância. Desejo a todos um beijo e um abraço. Contigo, Andréia. Andréia caiu? Foi muito bom a tua visita, viu, Maxi? Volte sempre, tá? Tô descendo. Oi, estou sendo ouvida aí, minha gente? Oi, meu povo, meu Brasil varonil, da pátria consagrada, salve, salve, tá tudo bem? Som na boa? Beleza? Ótimo. Andreinha tá caindo muito, ela me disse aqui, em PVT, que ela tá caindo demais. Então, por isso é que eu fiquei aqui atenta, que ela me pediu para fazer a oração final. Então, eu fiquei atenta a ela. Né? Ela deve estar com algum problema de eletricidade lá na casa dela na certa, porque como aqui às vezes acontece isso de monte, eu fico caindo a dessa, vai que é por causa disso, tá? Rô, minha santa Rô,
Beleza, maravilha de trabalho. Você hoje estava eloquente, né, fofa? Estava com toda a força. Aliás, tirando hoje todo dia, mas de qualquer maneira, realmente hoje a coisa estava... E eu consegui, sabe, interpretar isto, trazendo isso para dentro da nossa casa. Porque nem todos aqui frequentam o centro espírita, nem todos, né? Acredito isso, mas... E, na verdade, o que acontece lá no centro, acontece com pessoas como nós. Não é porque as pessoas estão no centro que são melhores do que as pessoas que estão fora do centro. Com todas as pessoas. Então isso é um exemplo, colocado isso assim no centro espírita, porque este é um livro que eu li 2 vezes, afinal, gostei demais, que eu não consegui transferir isso para a minha casa. Porque, na verdade, muitas das vezes nós estamos passando por esse processo todo que a Rô colocou dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, junto aos nossos. Daí, muitas das vezes, está havendo briga entre marido e mulher, entre pais e filhos, e mãe, sabe? E a gente não consegue saber por que aquilo está acontecendo. Porque realmente esses obsessores vão estar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Então isso tudo que ela falou aí, para quem não trabalha em centro espírita, não se sinta assim, colocado fora da situação que ela colocou aqui, não. Porque isso transfere para a sua casa, para a casa do seu vizinho, para a casa dos seus amigos, dos seus parentes. Se alguma coisa estiver acontecendo, preste atenção nisso tudo aí. Porque isso foi só um exemplo. Ok? Desculpe, tá, Rosinha, mas é que isso aí fica aqui, ó, martelando na minha cabeça. E eu acho que devo botar todo mundo junto, na mesma panela. Então, o que acontece? Rô, eu não sei o que ia acontecer, o que você fez, não, porque você é uma mestra nesse negócio aqui de computador. Eu só sei que quando ontem eu entrei aqui no computador, simplesmente meu pautoque estava modificado. Eu não sei se você fez alguma coisa, não sei que você arrumou, mas eu voltei para o 10.4. Agora, eu absolutamente não fiz nada. Eu simplesmente aceitei. Acabou, fim de papo. Então todo 10.4. Eu achei isso interessantíssimo. Eu digo, eita ferro, porque você ficou ali brigando o tempo todo, lembra, Rosinha? Naquele dia, estava eu e Dulcinha, então nós estávamos ali brigando para conseguir fazer alguma coisa e a gente não conseguia. Vai que você saiu, disse que vinha no dia seguinte eu não pude, não tive condição de vir nem pro Zete. Aí eu digo, pronto, quando eu abri o computador que eu vi aquilo, eu digo, foi a Rô, não é possível que ela conseguiu isso aí. Ai, eu achei aquilo maravilhoso. Muito bom. Sair daquela confusão também tá ótimo. Muito bom demais. Ainda bem que tem sempre alguém que sabe, né? Muito bom isso. Mas, meus queridos, vocês que estão aqui, eu só queria falar com vocês que quinta-feira, quando eu for fazer o meu trabalho, eu vou dar uma modificada. Eu quero fazer o seguinte: eu quero colocar um tema sem dar continuidade aos seus pontos fracos, conforme eu me propus a fazer, porque aconteceu lá no centro uma pessoa que foi me procurar, que estava com um problema que eu achei comum. Quando eu falei com meu filho, ele tem o mesmo problema. Então eu achei interessantíssimo isso, sabe? É saber quem você é realmente. A sua essência. Porque no decorrer daquele trabalho que eu vou fazer, vocês vão ficar vendo que realmente nós não sabemos realmente a nossa essência. Porque nós vamos modificando,
Isso aí vai fazendo com que a gente passe por uma série de contratempos, chegando até a depressão. Foi o que aconteceu com essa pessoa que eu atendi no centro. Chegou a depressão. Então, realmente, eu tive que fazer um rápido trabalho com ela de psicóloga, né? Porque ali não dá tempo para fazer terapia. Mas eu senti que havia necessidade disso e fui voltando com ela no tempo dela. E impressionante o que realmente eu ouvi dela. E eu resolvi trazer para vocês aqui, simplesmente pelo fato de que se meu trabalho é justamente fazer com que nós todos possamos juntos fazer autoanálise, porque nós precisamos saber quem nós somos. Então, como é difícil a gente olhar no espelho e nos ver realmente quem somos. A gente vai ver o que nós fizemos com a gente. Mas quem somos nós realmente? Porque quando nós chegarmos lá dentro de nós é que a gente vai saber o que é que a gente tem para modificar. Não as coisas feitas no decorrer da vida. Tá dando para entender? Então, quando for quinta-feira, eu vou tentar colocar isso para ver se ajudo algumas pessoas aqui que estejam com esse tipo de problema. Ok? Já que eu vi 2 pessoas com esse problema. Então, achei interessante colocar. Alright? Va bene? É por aí. Então, Rosinha, o tema vai ser: quem é você? Who is you? Oh, beleza, você falar inglês, que beleza. Ah, meu povo, vocês são ótimos, sabe? Eu amo vocês. Então vamos lá, minha gente. Hoje nós tivemos a grande bênção de ouvir a nossa amiga, que, como eu disse aqui, nos ajudou muito, muito durante todas essas segundas-feiras que ela vem colocando esse tema dela. Agora, chegando agora no final desta tarde, eu quero que cada um se interiorize, respire fundo, faça uma respiração, se introspecte e faça uma oração pessoal. Que eu tenha a força de ser eu mesma sempre. Que eu possa fazer o bem sem saber o porquê. Que eu nunca pense que esse alguém irá me retribuir. Que eu possa ouvir passarinhos cantando, que eu possa ver a imensidão azul do céu. Que eu descubra brincando o formato das nuvens. Que eu possa valorizar a alma da criança que existe em mim. Que eu me levantar e enxergue a luz através do sol. Que diga com amor o bom dia de cada dia. Que a minha presença seja sentida, amiga. Que eu possa me agasalhar no coração do meu amor quando sentir frio. Que eu esteja a seu lado nos dias alegres de verão. Que a grandeza do mar seja energia que recarrega a minha alma. Que a minha existência faça diferença. Que minhas palavras sejam amáveis e doces. Que sejam ouvidas de forma leve, suave, sublime, como anjos cantando. Que eu possa entender o amor dos que não sabem demonstrar o amor que sentem. Que eu saiba ser desapegada do amor dos que não sabem amar. Que eu possa entender que nem todos podem me amar, mas que eu ame a todos sem distinção, com toda a força e luz do amor que existe em mim.
Sintam o meu amor por vocês, meus queridos amigos, e que a paz esteja com todos vocês nesse dia de hoje que iniciamos mais uma semana. Ok? Beijinhos a todos. Assassin Rosinha. Olá, boa tarde a todos. Vamos então, nesse momento, agradecer a Jesus, agradecer a espiritualidade amiga presente, agradecer os mentores dessa sala por mais essa oportunidade de estudo maravilhoso que tivemos nessa tarde, entre amigos encarnados, os nossos amigos desencarnados também, que estão aqui para estudar conosco. E sendo assim, encerremos esse estudo maravilhoso com a linda oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus.